Então, vamos começar pelo Lindsey Graham. Ele é uma figura muito, muito importante na política dos Estados Unidos, certo? Então, qual é a sua avaliação geral sobre essa pessoa? Um político muito inteligente e muito bem-sucedido, e ao mesmo tempo um monstro. Era alguém que estava sempre ali, pressionando e agitando pela guerra, pelo aumento do poder militar e promovendo uma política de hostilidade dos Estados Unidos contra todo mundo. E foi responsável, pelo menos em parte, por muitas guerras. Infelizmente, ele combinava tudo isso com uma grande habilidade política. Sabia, por exemplo, como conseguir dinheiro para o complexo militar industrial. E era muito bom em pegar parte desse dinheiro, investir na Carolina do Sul e criar empregos e coisas assim por lá. E pelo que dizem, pessoalmente, ele era extremamente carismático e muito habilidoso em conquistar as pessoas e tudo mais. Então, no conjunto, era uma pessoa perigosa. Dizem que não se deve falar mal dos mortos, mas para ser sincero, fico aliviado em vê-lo partir. Acho que você não está sozinho. E não é só gente de fora dos Estados Unidos, não. Mesmo dentro do país, tem muita gente feliz em ver ele ir embora. Porque ele vive falando das guerras, das mortes e, sabe, parece que para ele vidas humanas não valem nada, né? Ele fala em lutar até o último ucraniano, até o último taiwanês, e fala disso com uma leveza, como se não fosse nada demais, entende? Acho que você usou a palavra certa. Ele falou sobre isso de um jeito muito leve. Quer dizer, ele realmente não estava interessado e não se importava com a vida humana. E vou dizer mais uma coisa, que é bem estranha. Não sei se você conhece a revista National Review. É uma publicação muito rígida, bem neoconservadora. Na verdade, foi a primeira desse tipo. Foi criada pelo intelectual americano William Buckley, lá nos anos 50. Então já existe há muito, muito tempo. Enfim, eles sempre consideraram o Lindsey Graham um grande herói. E escreveram um artigo enorme sobre ele, dizendo o quanto ele tinha sido um sucesso tremendo. Aí você lê o texto, procurando uma única iniciativa de política externa que ele tenha liderado e que eles apontem como um sucesso. Não disseram nada. Não mencionaram o que política externa. Todo o sucesso dele aconteceu em Washington, no sentido de que ele conseguiu se tornar cada vez mais poderoso, mesmo enquanto iniciava todas essas guerras pelo mundo. Mesmo quando essas guerras causavam morte, destruição e um sofrimento incalculável. E mesmo quando, no fim, todas elas invariavelmente terminavam em fracasso. E ele também foi quem pressionou pelo envio de tropas terrestres para o Irã, por exemplo. Então eu voltei, porque eu queria, sabe, eu estava preparando meu programa sobre a China. Aí eu fui rever alguns dos discursos dele, e é impressionante como ele trata tudo com tanta leveza. As vidas dos soldados americanos parecem não ter muita importância para ele. Sim, com certeza. Com certeza. Quero dizer, ele também tratou a vida de soldados americanos com muita leveza. E sim, absolutamente. E claro, essa é a história do Lindsey Graham, porque sempre que os Estados Unidos enfrentavam um obstáculo, a resposta dele era escalar o conflito. Ele queria mais violência. Nunca, em momento algum, quis dizer parem, vamos pensar no que estamos fazendo. Isso está funcionando? Não está funcionando. Nunca houve nada disso da parte dele. Então, se você perguntar para ele por que as políticas dele nunca funcionam, ele sempre vai dizer que a gente devia ter insistido mais, que o erro foi ter parado. Você sabe disso. Exatamente. Exatamente. Pois é isso de novo. De novo, para ele o fracasso sempre foi uma questão de vontade. Era o fato de que a gente não teve vontade suficiente para vencer. Era porque alguém na Casa Branca, ou no Departamento de Defesa, ou na mídia, ou no Congresso, era fraco demais, mole demais.
E claro, isso é terrível, porque se você reduz tudo a uma questão de força de vontade, então você simplesmente deixa de avaliar a realidade. Mas ele é representativo, ele não está sozinho, né? Provavelmente é o que fala mais alto, mas tem um monte de gente como ele, não tem? Sem dúvida. Olha, acho que a gente precisa ser muito claro com a gente mesmo. As políticas do Lindsey Graham não vão desaparecer junto com ele, infelizmente. Vai ter outras pessoas que vão ocupar o lugar dele. Ele se tornou tão influente porque era a voz de instituições e forças muito poderosas dentro dos Estados Unidos. E essas forças continuam aí. Então, o impacto direto que ele buscou, sabe, é que ele é totalmente linha dura em relação à Rússia e ao Irã. E aí, qual é o impacto direto disso na guerra entre Rússia e Ucrânia e na situação do Irã? Olha, se a gente está falando da guerra com o Irã, eu tenho certeza de que ela não teria acontecido se pessoas como Lindsey Graham não estivessem defendendo isso o tempo todo. E eu acho que ele teve uma influência importante sobre o Trump. E se a gente fala da guerra na Ucrânia, aí eu acho que a influência dele é ainda maior. Porque no começo do mandato, o Trump até parecia, por um tempo, estar pensando em encontrar uma forma de negociar um acordo. Mas lá estava o Lindsey Graham, sempre sussurrando no ouvido dele, encontrando o Trump no campo de golfe, falando com ele ao telefone o tempo todo, basicamente pressionando para ele adotar uma postura cada vez mais dura para manter a guerra sempre em andamento. Agora que ele se foi, você acha que o Trump consegue pensar um pouco por conta própria? Não. Bom, a gente gostaria de pensar que sim. Eu acho que, como dissemos, há muitas pessoas que podem ocupar o lugar dele. Mas vai haver um pequeno período em que não teremos alguém tão firme e tão influente defendendo guerras sem fim quanto Lindsey Graham. E olha, talvez leve cerca de 1 ano até surgir um substituto completo para ele. E pode ser que nesse tempo isso abra algumas brechas e leve a uma certa suavização da posição americana em alguns pontos. Mas eu não contaria o Lu. Você tem razão. Sempre tem alguém que aparece para substituir ele. E o Trump é um cara muito... Não sei, você acha que o Trump é fácil de manipular? Quando a gente encontra um jeito certo de falar com ele, de algum modo ele fica bem receptivo a isso. Você acha mesmo? Ele é muito fácil de manipular. Quer dizer, eu ouvi de pessoas que dizem conhecê-lo que ele costuma dar muito ouvidos à última pessoa com quem conversa. Pois é. E pelo que parece, ele é sempre muito inseguro. Ele nunca quer parecer fraco ou indeciso. Se alguém chega para ele e diz, senhor presidente, o senhor pode fazer isso, pode ser firme aqui, pode adotar uma postura dura, o senhor vai vencer. Estamos todos com o senhor. Os Estados Unidos estão for. Ele se deixa convencer muito por separatista. Certo. O outro é o Mitch McConnell, também republicano. Dá para ver claramente que ele tem alguns problemas sérios de saúde. Mas por que você acha que ele simplesmente não renunciou? Pessoas assim não renunciam. Quer dizer, ele se agarra ao cargo e vai ficar lá até janeiro. Eu entendo que ele não vai se candidatar à reeleição em novembro, mas continua se segurando. E um dos motivos, na minha opinião, é que ele realmente apoia essas políticas. E ele apoia mesmo, assim como o Lindsey Graham fazia por convicção. Quero dizer, o Mitch McConnell e o Lindsey Graham acreditam no Império Americano. Acho que isso é algo importante de entender. Eles não são hipócritas, nem mentirosos nesse ponto. Podem ser hipócritas e mentirosos em muitas outras coisas, mas quanto à crença deles no Império Americano, não são. Então, ele acredita em tudo isso. E ele quer estar lá, no Congresso e no Senado, para garantir que essa linha que ele defende continue e principalmente para continuar apoiando a Ucrânia.
Com Lindsey Graham, eu sempre tive a sensação de que, claro, ele apoia a Ucrânia. Claro que ele quer sanções pesadas contra a Rússia. Claro que ele odeia a Rússia e tudo mais. Mas no fim das contas, para o Lindsey Graham, o ódio ao Irã era ainda mais forte. E talvez o ódio à China fosse mais forte ainda. Já com Mitch McConnell, que é de uma geração mais antiga, sim, ele odeia o Irã, odeia a China também, mas odeia a Rússia ainda mais. Então, basicamente, essa é a diferença, a única diferença entre os dois. Outra coisa é o seguinte, meu marido é do Kentucky, então eu tenho um interesse especial na política de lá. O atual governador do Kentucky, Andy Beshear, é democrata. Então, se o Mitch McConnell renunciar, ele vai indicar um democrata para o Senado. Acho que isso faz parte da questão. Mas vamos ver quanto tempo ele aguenta. Espera aí. Com certeza. Ele precisa chegar até janeiro, antes do fim do mandato e da nova eleição. É interessante isso. Eu não sabia disso. Acho que isso explica muita coisa, na verdade. Outra coisa sobre o Mitch McConnell, como líder da maioria no Senado, ele entende tudo desse tipo de coisa, de preencher cargos, fazer articulações, jogar esse tipo de jogo dentro do Senado. Esse sempre foi o tipo de coisa em que ele era muito bom. E você disse várias vezes que, para os políticos ocidentais, tudo gira em torno do poder, certo? Então é todo tipo de poder. Os republicanos também querem o poder deles no Senado. Correto. Sim, certeza. No fim das contas, tudo gira em torno do poder. Certo. Então, a situação do Irã. O Trump disse que ia cobrar um pedágio, o que me surpreendeu muito, mas talvez não devesse. Só que depois ele abandonou essa ideia. O que você acha que ele está fazendo agora? Olha, essa é uma boa pergunta. Ele abandonou essa ideia porque os sauditas, os emiradenses, os kuwaitianos e os qatarianos ficaram absolutamente furiosos. E eles disseram para o Trump: do que você está falando? A gente achou que você estava aqui para nos proteger. A gente não imaginava que quando você falava em proteção, era um tipo de proteção ao estilo Al Capone. Quer dizer, ele falou que é assim que soa, sabe? Enfim, ele teve que desistir disso. Mas olha, acho que a gente já falou sobre isso em um dos nossos programas. Quer dizer, nunca houve boa-fé por parte dos Estados Unidos, ou de parte dos Estados Unidos, em relação ao Irã. Eu te contei o que me disseram pessoas bem informadas na Rússia quando eu estive lá. Os russos estavam alertando os iranianos. Olha, vocês assinaram esse acordo com os americanos. Não pensem que eles vão cumprir. Eles não vão. E diziam, se vocês vão manter esse acordo, então usem isso a seu favor. Reforcem suas forças armadas. Melhorem suas relações com a China, aliás. Isso é algo que eu ainda não tinha comentado, mas os russos disseram que, aparentemente, há tensões entre a China e o Irã. Algo que eu não sabia. E os russos têm dito para os iranianos, mandem o Araghchi, o ministro das Relações Exteriores de vocês, para Pequim, para se encontrar com o Wang Yi lá. Eu vou explicar isso, porque acabou acontecendo o seguinte, acho que você deve lembrar. Há alguns anos, a China e o Irã assinaram um acordo econômico enorme, em que a China ia investir uma quantia gigantesca de dinheiro na economia iraniana. E eu sempre fiquei intrigado com o fato de isso nunca ter acontecido. Pois bem, o motivo foi que assim que a tinta do acordo secou, o Irã usou o dinheiro chinês para fechar uma porção de contratos. E todos, absolutamente todos, foram com empresas ocidentais. Nenhum contrato foi feito com uma empresa chinesa. Os chineses ficaram muito ofendidos e muito irritados, o que é totalmente compreensível. E a partir desse momento eles começaram a se afastar do Irã. Agora os russos, aliás, sempre acharam os iranianos um povo muito difícil de lidar. Acho que esse é outro ponto importante sobre os iranianos. Então, eles sabem muito bem do que se trata, mas estavam dizendo ao Irã, olha, não pense que isso é paz. Não é paz. É só mais uma etapa.
Nós já passamos por isso. A própria Rússia já esteve nessa posição. Ela assinou o Acordo de Minsk, lembra? Quer dizer, eles chegaram a apontar que o que o Irã assinou é parecido com o Acordo de Minsk. Isso é outro Acordo de Minsk. Se vocês vão seguir com isso, precisam resolver suas pendências com a China. E também precisam se preparar para o fato de que mais cedo ou mais tarde vai haver uma guerra. Eu vi algumas das mensagens trocadas entre a China, ou melhor, a Rússia e o Irã, em que todos esses alertas estavam sendo feitos. De qualquer forma, o que realmente aconteceu foi que muita gente no Irã ficou muito insatisfeita com o memorando de entendimento. E, exatamente como os russos tinham avisado, os americanos começaram a agir de forma irresponsável com o acordo. Eles não liberaram os ativos, não suspenderam nenhuma das sanções. Eles começaram a enviar navios pelo Estreito de Hormuz e, obviamente, iam reconstruir suas reservas de petróleo e tudo mais. Aí o pessoal no Irã começou a ficar muito irritado e disse, olha, nós é que deveríamos ser os responsáveis pelo Estreito de Hormuz. E a partir daí, tudo desandou. Aliás, os russos não acham que o Irã deva controlar o Estreito de Hormuz. Eles disseram claramente, isso não é algo em que vocês deveriam estar pensando. Mas de qualquer forma, como eu disse, os russos acham os iranianos um povo muito difícil de lidar e percebem que os iranianos nem sempre seguem conselhos. Eu também percebo isso. Quer dizer, mesmo sem ter contato com o governo do Irã, eu cheguei a conhecer alguns iranianos quando morava na Suécia. E, para minha surpresa, as pessoas que eu conheci eram bem racistas. Pois é, não sei. Claro, não todos, mas dá a impressão de que muitos se veem como uma raça superior. Sim. Para ser justo, os persas são muito inteligentes. De verdade. Ao longo da história sempre foram, conquistaram muita coisa e tudo mais. Mas eles também precisam reconhecer que a China é uma grande civilização, que também alcançou muito se a gente olhar por esse ponto de vista. Mas parece que, pelo menos os que eu conheci na Suécia, aliás, eles são refugiados, depois da Revolução Iraniana, alguns fugiram do país. Então, provavelmente já eram pessoas de classe alta no Irã, ou algo assim. E depois da Revolução, foram para a Suécia e viraram refugiados. E quando alguém vai para outro país nessa condição, muitas vezes não gosta de admitir que é refugiado ali. Então, acabam olhando de cima para pessoas como eu, talvez para se sentirem melhor consigo mesmos. Pode ser que esse seja o motivo. Mas, de qualquer forma, essa é a minha experiência limitada com alguns iranianos. É a impressão que eu tive, sabe? Olha, eu vou dizer isso bem rápido, porque me mostraram algumas das mensagens trocadas entre os russos e os iranianos. E as mensagens que os iranianos mandaram para os russos eram tão arrogantes, tão presunçosas, tão condescendentes, que, sinceramente, eu fiquei chocado. E os russos ficaram furiosos com isso. O Irã não pode se dar ao luxo de agir desse jeito. Não, não. Agora, para ser justo, alguns desses iranianos acham que são melhores do que todo mundo, inclusive do que o Ocidente. Então, existem forças assim dentro do Irã que não respeitam nem a China, nem a Rússia e também não respeitam os Estados Unidos. Então tem esse tipo de gente lá. Mas também há pessoas dentro do Irã que, por causa da influência do Shah, que ainda está presente, eu acho que são bem pró-Ocidente, pró-Estados Unidos. Sem dúvida nenhuma. Tem um elemento forte disso, sim. Mas enfim, voltando à sua pergunta original, o motivo de tudo ter desmoronado foi que os Estados Unidos agiram de forma irresponsável com o memorando de entendimento, exatamente como os russos tinham avisado aos iranianos que aconteceria. Eles estavam enviando navios pelo Estreito de Hormuz, aplicando uma parte do memorando e ignorando todas as outras, que é exatamente o que os americanos sempre fazem. Nenhuma surpresa aí, né? Quer dizer, o interessante é que eles continuam fazendo isso várias vezes e mesmo assim ainda tem gente que cai nessa.
Mas agora a questão da legalidade da guerra do Trump. Porque a gente sabe que ele só pode manter uma guerra por 30, 60 dias sem aprovação do Congresso. Então, será que o Trump vai entrar nesse jogo de novo, de começar outra guerra? Porque ele já avisou ao Congresso que vai começar outra guerra. E aí ele vai fazer, sei lá, 30 dias, tem 60 dias e depois vai parar. Então, será que ele vai repetir esse jogo? Eu acho que ele vai jogar esse jogo. Porque uma coisa sobre o Donald Trump é que ele não gosta de ter limites impostos a ele, nem limites constitucionais, nem do Congresso. E não é porque ele esteja planejando se tornar um ditador ou algo assim, até porque o Trump não tem esse tipo de coerência, é que ele age como uma criança mimada que não gosta de ouvir um não. É disso que se trata, tudo isso. Ele vai jogar esse jogo. Vai fingir que é uma guerra, ou que não é uma guerra, que o Irã atacou, ou qualquer coisa do tipo. Ele sempre faz isso. E vai evitar voltar ao Congresso o máximo que puder. E se os democratas recuperarem a Câmara em novembro, ele vai fazer isso ainda mais. Vamos falar um pouco sobre a corrida tecnológica, certo? Tem saído muita notícia na área de tecnologia. A China conseguiu, recentemente, fazer pela primeira vez, a recuperação controlada de um propulsor de foguete reutilizável, o que é algo bem importante. Qual é a sua reação a isso? E qual é a reação do Reino Unido? Fiquei um pouco curioso. Não se fala sobre isso, o que, aliás, já é uma reação, se você parar para pensar. Quer dizer, se é algo de que as pessoas não querem falar, e é algo tão grande assim, isso mostra que o impacto é enorme. Quer dizer, é bom lembrar que nos anos 60, 70 e 80, só existiam duas potências no espaço, a Rússia e os Estados Unidos. Agora tem uma terceira potência, que é a China, com a maior base industrial do mundo e a base tecnológica mais avançada do mundo. Isso está deixando cada vez mais gente nervosa. E mostra que a China está avançando em todos os setores, tecnologia, indústria, o que for. Claro, ainda tem gente que tenta minimizar isso. Falam dos problemas no mercado imobiliário e outras coisas do tipo. Nunca param de comentar uma coisa ou outra. Mas o país teve um crescimento de 4,3% no segundo trimestre. E no último mês, 4,5%. As pessoas ficam exaustas discutindo esses detalhes. Mas o fato de quase ninguém falar que a China já consegue usar foguetes reutilizáveis, isso diz tudo. Essa é a parte mais importante. É muito interessante como o Ocidente ainda tem tanta dificuldade para realmente entender a China. Sabe, o crescimento do PIB já não é mais uma meta tão importante para eles. E parece que o pensamento dominante no Ocidente tem muita dificuldade para compreender isso. Tipo, como assim o crescimento do PIB não é o mais importante, né? Porque, para o Xi Jinping, o que ele quer agora é uma China forte e poderosa, e que o padrão de vida do povo chinês melhore de verdade. Então, sim, o crescimento do PIB pode estar baixo, mas ele ainda se preocupa muito com coisas como a taxa de desemprego e também com os preços, como a inflação. Porque se a inflação está alta, as pessoas não conseguem pagar nem o básico. Então, essa é uma preocupação muito maior para o governo chinês. Mas os governos ocidentais parecem não entender isso. A China e a Rússia não estão preocupadas com o crescimento do PIB. O Ocidente é obcecado por isso, e os americanos são completamente fixados nesse tema. Aliás, tem um artigo muito bom de um economista chamado James Galbraith, que vem falando sobre tudo isso. E ele diz o seguinte: todo esse crescimento do PIB que a gente tem visto nos Estados Unidos, na verdade, é uma bolha baseada nas ações de tecnologia, em que renda e riqueza estão subindo para o topo, para quem já tem muito. Os padrões reais de vida estão estagnados ou até caindo, e a produtividade na maior parte da economia americana está praticamente parada.
Sabe, uma vez eu cheguei a conversar sobre PIB com alguns amigos meus. Na verdade, não eram só amigos, era uma apresentação que eu fiz e tinha economistas lá. E eu disse, olha, imagina um país que não produz nada, que não constrói nada, mas onde o estoque de moradias continua exatamente o mesmo. Não tem nenhuma casa nova sendo adicionada. A população cresce, as pessoas precisam de moradia e isso faz o preço das casas subir. Pois é. Aí, gente de fora vê que o preço das casas está subindo e começa a entrar no mercado comprando essas casas, mesmo sem nenhuma casa nova sendo construída. Então o preço das casas sobe ainda mais. O que acontece é um aumento no PIB, porque o valor das casas está crescendo, mesmo sem nada novo sendo construído. Tudo feito pelo homem. Isso é completamente falso. É uma métrica inventada. E você está absolutamente certo. Agora, eu estive recentemente na Rússia, como você sabe. Fui a Moscou e também a Pskov. Se a gente olhar só para o PIB, para os números do PIB, desde a última vez que estive em Moscou, em 2019, os dados não são nada impressionantes. Quer dizer, o PIB tem crescido 2 ou 3% ao ano, o que é crescimento, claro, mas não é um crescimento enorme. O que me deixou surpreso foi de pausar de tenth durante este newsperini. Standards in Russia have become during this whole period. How better the city looks. Como a cidade está mais bonita, como a tecnologia avançou, como todo mundo usa aplicativos, em alguns aspectos muito parecido com a China, e como tanta gente está aprendendo chinês. Isso é outra coisa que não tem nada a ver com genética. Mas os números do PIB, bom, acho que a China é exatamente igual. Quero dizer, é só olhar para a produção industrial, para a tecnologia, para a produtividade, para o aumento do padrão de vida, para a expectativa de vida das pessoas, para a saúde delas, para a qualidade das moradias, para os empregos que têm. Isso é o sinal de uma economia bem-sucedida e saudável. Já falei sobre isso em termos de tecnologia. A China agora está à beira de grandes conquistas. Disso eu não tenho dúvida nenhuma. É uma obsessão muito pouco saudável com o PIB, na minha opinião. Eu acho que, como você disse, nem existe uma forma unificada de calcular o PIB. Então, basicamente, cada país faz o cálculo do seu jeito. E se você olhar como os Estados Unidos calculam o PIB, eu acho que tem certas coisas que eles até contam duas vezes, sabe? Então... James Galbraith apontou que o que temos agora é, de novo, algo que aparece nas estatísticas e que se chama contabilidade hedônica. Não sei se você já ouviu essa expressão, mas ela foi usada durante o boom da internet, lá nos anos 90. Na época foi desacreditada, mas agora voltou a ser usada. A contabilidade hedônica diz que você adiciona valor a bens que acredita estarem sendo modernizados. Então, se você tem um iPhone 16, não olha só para o preço do iPhone 17. Você acrescenta uma unidade extra de valor ao iPhone 17, porque supostamente esse preço reflete o quanto ele é um aparelho melhor e mais avançado que o iPhone 16. Agora, claro, isso não está totalmente errado, mas é uma questão de julgamento. Na verdade, o meu iPhone 17, se posso dizer, eu considero um telefone bem pior do que o meu iPhone 12. Mas isso já é outra história. O ponto é que isso introduz uma distorção imediata nos números do PIB e faz com que pareçam muito melhores do que realmente são. Fazem isso nessa tecnologia. Beleza, repetiu as vezes. O setor de tecnologia faz isso o tempo todo. E eu não tinha percebido o quanto a contabilidade hedônica voltou a aparecer nas estatísticas americanas. Pois é. Olha a NVIDIA. Eles investiram uma quantidade enorme de dinheiro na OpenAI, e aí a OpenAI, por sua vez, está comprando os chips da NVIDIA. Ou seja, você usa o seu próprio dinheiro para comprar os seus próprios chips, basicamente. Mas isso entra como renda, como PIB e tudo mais. Perfeitamente certo.
Outra coisa é o seguinte, eu só quero voltar um pouco ao que está acontecendo com a Nexperia, ou com os holandeses em geral. O ministro do Comércio da Holanda, se não me engano, visitou a China recentemente e claramente ele queria falar sobre a Nexperia. Então a Nexperia virou um problema tanto para a China quanto para o governo holandês agora, porque eles não sabem o que fazer com isso, certo? Eles assumiram o controle, mas a China reagiu de forma muito forte e basicamente separou as duas partes. Tipo, tudo bem, vocês vão para onde quiserem, nós vamos continuar nossos negócios a partir da China. E o resultado final, olhando os números, é que cerca de 93% da produção de antes do conflito agora está na China, produção e vendas. Ou seja, toda a atividade, 93% na China, 7% na Holanda. Que surpresa! Então, você entende o problema aí, né? Mas o que eles não fazem é reconhecer, ok, a gente cometeu um grande erro. Eles não dizem isso, não tentam corrigir. O que fizeram foi abandonar essa ideia de intervenção do governo. Agora dizem que o governo não está assumindo o controle da empresa. Só que o CEO ainda não voltou ao cargo. Por que eles simplesmente não recolocam o CEO, já que dá para ver claramente que existe um problema? Bom, isso está completamente certo. Quero dizer, por que não simplesmente pedir desculpas à China, devolver o cargo ao CEO e encerrar de vez essa história? Porque, claro, isso é arrogância ocidental. É curioso, né? As pessoas sempre dizem que os chineses têm muita dificuldade em perder a face. Mas, na verdade, somos nós, no Ocidente, que temos esse problema. Dá para ver isso com o Trump, no caso do Irã. Ele não suporta a ideia de que o Irã possa tê-lo levado a um impasse. E a mesma coisa com os holandeses. Quer dizer, a gente tomou essa empresa que é de propriedade chinesa e agora não consegue admitir que os chineses, na verdade, venceram essa disputa e que estavam certos o tempo todo. Isso para muita gente seria chocante. Ao mesmo tempo, como foram eles, os holandeses, que visitaram a China, fica claro que querem resolver esse problema. Então, veja, eles realmente querem seguir em frente. Eles querem que tudo seja resolvido do jeito deles, mesmo sem ter nenhuma carta na mão. Isso é sempre assim com o Ocidente. A gente chega em qualquer situação com um enorme senso de direito, como se tudo nos fosse devido. A gente parte do princípio de que a China, mesmo quando a atacamos, tem que vir nos ajudar. E olha, é muito estranho. Ficamos irritados, ofendidos e falamos um monte de coisas horríveis sobre a China quando ela não faz o que queremos. Mas é isso. No fim das contas, a culpa é mesmo do governo holandês. E por que a China deveria ajudar a Holanda a sair da confusão que a própria Holanda criou? Isso não faz o menor sentido. E quanto mais tempo isso durar, mais, adaptável a China vai ficar. Quanto menos a China precisar, isso faz parte do que vem no ano que vem, né? Com certeza. Se eles ainda querem alguma coisa, deveriam agir rápido, sabe? Corrigir isso logo. Certo, corrigir. Outra coisa é que, na verdade, antes de ele vir para a China, eu acho que essa mesma pessoa foi para os Estados Unidos tentar fazer lobby no Congresso americano. Pelo que eu entendo, o Congresso está trabalhando num projeto de lei chamado MATCH, que basicamente limita ainda mais a capacidade da ASML de vender para a China. O fato de ele ter ido ao Congresso americano fazer lobby mostra que o mercado chinês também é muito importante para a ASML, certo? E a ASML é muito importante para a Holanda. Então esse é outro ponto. Eu só tenho a impressão de que, no geral, o governo holandês provavelmente subestimou o quanto o mercado chinês é importante para eles, não é? Com certeza. Mas o que eu quero dizer é que em 10 anos a ASML pode nem existir mais. Porque o que vai acontecer é o seguinte: provavelmente já tem uma sendo construída agora. E em poucos anos, quando eu digo poucos anos, pode ser já no ano que vem, eu falo literalmente,
porque é assim de rápido que as coisas andam na China. A China vai estar produzindo suas próprias máquinas de litografia ultravioleta extrema. E não vai parar por aí. Eles provavelmente já vão estar trabalhando na próxima tecnologia, que vai além da litografia ultravioleta extrema. E agora, eles têm incentivo para fabricar seus próprios chips. Eles vão produzir chips de altíssimo nível, vão inundar o mundo com chips, vão ter toda a tecnologia nas mãos. Eles vão ter as máquinas que as pessoas vão querer comprar, porque vão ser muito mais baratas do que as da ASML. E aí não vai sobrar negócio nenhum para a ASML, porque ela escolheu o lado errado. Agora, olha, eu até sinto um pouco de pena da ASML, porque ela acabou presa numa armadilha. Ela depende demais de patentes americanas. Então os Estados Unidos têm esse controle sobre ela. Mas é isso que vai acontecer. Sim. O que o governo holandês deveria ter feito, e o que a União Europeia deveria ter feito em nome da ASML, que é para a Europa uma empresa estratégica, era dizer para os americanos: isso é completamente errado. Nós somos totalmente contra. Queremos que a ASML continue fazendo negócios com a China exatamente como fazia antes. Então, mais cedo ou mais tarde, os chineses vão desenvolver essa tecnologia por conta própria. Mas quando isso acontecer, a ASML vai estar lá trabalhando com a China e eles poderiam desenvolver parcerias de produção. Em vez disso, escolheram esse caminho de confronto, e isso vai destruir a ASML. Tenho absoluta certeza disso, assim como estamos vendo agora na Alemanha, com a indústria automobilística, com a Volkswagen. A Volkswagen poderia ter feito excelentes acordos com empresas chinesas. Agora, estão cortando empregos, falando em fechar fábricas e não conseguem competir com a China, com as empresas chinesas de veículos elétricos. Eles não sabem fabricar veículos elétricos da forma que a China sabe, porque estão muito atrás nessa tecnologia. E tudo isso era completamente desnecessário. A mesma coisa. Eu acho que o governo holandês também prejudica a Europa em termos de experiência. Então, uma das coisas que aconteceu foi o seguinte: quando eles fizeram isso, naquela época, as bolachas de silício ainda eram fabricadas tanto na Alemanha quanto no Reino Unido, se não me engano. Existiam fabricantes lá e todos mandavam material para a China para fazer o empacotamento, o envio e todo esse processo. Agora, quando essa crise aconteceu, o que a China fez foi começar a produzir as próprias bolachas. Eles montaram rapidamente toda a estrutura de fabricação e produção. Como resultado, eles nem precisam mais das bolachas vindas da União Europeia. Então, veja, isso também prejudica a Alemanha e o Reino Unido, porque eles tinham essa produção. Mas agora a China tem a dela e está competindo, se nada mais, competindo com eles. Por isso, eu acho que pode haver também um pouco de pressão da própria União Europeia para resolver essa situação. Você está totalmente certo. Agora, pouco antes da gente começar esse programa, e isso tem tudo a ver com o que a gente vinha dizendo, saiu hoje um artigo longo, bem extenso no Financial Times sobre terras raras. E é muito, muito interessante. Primeiro, ele confirma exatamente o que a gente vem dizendo. Não há como afrouxar o controle da China sobre as terras raras, pelo menos até 2030. Na prática, se você lê o artigo com mais atenção, dá para ver que isso simplesmente não vai acontecer. Tentar desenvolver essa indústria no Ocidente não faz o menor sentido. Um dos pontos que o artigo destaca é que a China é líder mundial em terras raras e em outros minerais estratégicos. Tungstênio, por exemplo, porque é também o maior fabricante do mundo. Ou seja, não é só o maior produtor, é também o maior mercado. Isso significa que é mais barato produzir terras raras na China, encontrar terras raras na China. Não é economicamente viável fazer isso no Ocidente. Manter uma indústria tão intensiva em capital aqui, porque a gente não tem o mesmo tamanho de mercado que a China tem. Então os custos, a lógica econômica disso, simplesmente não fecham. Mas isso também mostra outra coisa. Todo esse discurso sobre enfrentar a China com terras raras
mostra o seguinte: imagine que uma indústria começa a se formar em um determinado setor. A qualquer momento, a China pode liberar grandes volumes de uma terra rara específica que está sendo refinada. E isso basicamente destruiria todo o conceito de produção dessa terra rara no Ocidente, porque as empresas ocidentais envolvidas não conseguiriam competir com esse tipo de produção em massa. Compete with that kind of mass production. But there's something even more interesting. Mas tem algo ainda mais interessante. O que o governo chinês está fazendo é exatamente o que você mencionou. Agora, eles têm um sistema de licenciamento muito sofisticado. Então, se você quiser comprar terras raras da China, precisa preencher questionários extremamente detalhados. Tem que dizer exatamente para que essas terras raras vão ser usadas. Elas não podem ser usadas em produção militar, o que é curioso. E isso levanta várias perguntas sobre como o Ocidente vai organizar sua própria produção militar. Mas o ponto é que, por causa de tudo isso, está ficando cada vez mais vantajoso em termos de custo para os fabricantes ocidentais não comprarem mais as terras raras da China, e sim comprar os componentes já prontos, que contêm essas terras raras vindos da China. Exatamente. Porque as empresas chinesas não precisam passar por esses processos extremamente complexos. Então, as tentativas de reagir contra a China em relação às terras raras acabam aumentando a dependência da China, não só pelas terras raras, mas também por outras partes da cadeia de suprimentos. Agora, confrontar a China não faz sentido em nenhum nível da cadeia de produção. A essa altura, isso já devia estar claro. Na cadeia tecnológica também. É um grande problema que a visão ocidental sobre a China, sabe? Eles sempre veem a China como uma competidora, porque acham que a China vê o Ocidente da mesma forma, como um competidor. Mas não é bem assim. Quer dizer, tipo, ontem à noite eu estava assistindo... você conhece o Kevin Rudd? Ele foi, sabe, primeiro-ministro da... Enfim, em certo momento, acho que ele fez um doutorado em Oxford, quando tinha uns 59 anos, algo assim. E agora ele está trabalhando nos Estados Unidos, num tipo de think tank ligado à Asia Society, alguma coisa desse tipo. Enfim, você pensaria que esse é um cara que realmente fala chinês. Ele conhece o Xi Jinping há muitos anos. Então, a gente poderia pensar que ele já deveria entender melhor do que muita gente no Ocidente. Talvez até entenda, mas ele continua dizendo que o Xi Jinping vê os Estados Unidos em especial como um problema, porque seria um obstáculo para a ascensão da China. Mas não é assim que o Xi Jinping enxerga isso. Eu não acho que ele veja os Estados Unidos como um obstáculo para o crescimento da China. Eu acho que o crescimento da China depende da própria China, certo? Então, seja lá o que os Estados Unidos façam, a China vai se adaptar. É isso que a China faz. O Kevin Rudd, que aliás é uma boa pessoa, alguém que se opôs a esse rompimento nas relações com a China. Mas eu acho que ele ainda vive no mundo do começo dos anos 2000, quando naquela época o desenvolvimento da China realmente dependia, em certa medida, não totalmente, mas em parte, do comércio com os Estados Unidos. Hoje, já passamos muito desse ponto. E eu acho que muita gente ainda concorda com isso. Acho que a visão geral é que a China vê os Estados Unidos como um obstáculo para sua ascensão. Mas eu não acho isso de jeito nenhum, não tenho essa impressão. Acho que a China pensa mais assim, ok, a gente precisa fazer isso por conta própria. E o que os Estados Unidos ou a Europa fizerem, a gente se adapta. É só isso. Mas eu acho que eles não entendem isso. Não, eu não acho que eles entendam isso, de jeito nenhum. Quer dizer, o fato de que a China é sobre a própria China é algo que os ocidentais acham impossível de compreender. Enquanto eles não entenderem isso, eu simplesmente é muito difícil conversar com eles. Sim. Outra área é a inteligência artificial.
Então tem algumas coisas acontecendo aí. Os modelos chineses de AI agora já representam, pelo último número, até 46% do uso de tokens de empresas americanas. O uso de tokens mostra qual produto de qual empresa está sendo usado. Esse número é bem impressionante, porque até pouco tempo atrás, tipo 1 ano atrás, era em torno de 4,5%. Agora é 46%. Para mim, isso é bem... Eu sei que eles estão migrando aos poucos para os modelos chineses, mas chegar a 46% tão rápido eu ainda fiquei um pouco surpreso. E eu acho que essa tendência vai continuar, não acha? É. Não há dúvida disso. E para os Estados Unidos agora, isso virou uma questão existencial. Não porque a China esteja indo contra os Estados Unidos, mas porque isso acaba minando todo o modelo econômico americano. Hoje, todo o modelo econômico gira em torno da inteligência artificial. A forma como os americanos entendem a inteligência artificial é o que move o mercado de ações. É o que impulsiona os investimentos. O pouco de investimento que ainda existe na economia americana. Então, se a China está, com esse crescimento de 4, o que era mesmo? 4,5%. Faz mais ou menos um ano, é? 46%. Quer dizer, isso mostra que a China é mais competitiva que os. Olha, não posso dizer que estou surpreso. Pois é, exatamente. E junto com isso, duas outras coisas aconteceram ao mesmo tempo. Uma delas é que o governo chinês agora está em conversas com algumas empresas de tecnologia. Na verdade, a China está negociando, o que faz muita gente suspeitar que o país queira limitar o uso dessa tecnologia. Porque o governo chinês quer saber quais são as áreas realmente de alta tecnologia, mais sensíveis que eles querem proteger, e o que pode ser liberado para qualquer um usar. Então isso está acontecendo. O Wall Street Journal noticiou que eles estão conversando com grandes empresas sobre como proteger suas tecnologias, especialmente depois que elas ganharam popularidade no Vale do Silício. Então, esse é um ponto. E o outro, que eu acho interessante, é que alguém escreveu na revista Tech Policy Journal, que é uma publicação bem influente na área de tecnologia, um artigo dizendo como os Estados Unidos e a China poderiam recuar dessa disputa pela supremacia em modelos de inteligência artificial. É quase como se dissessem, olha, parece que a gente não vai ganhar esse jogo, então talvez seja melhor parar de competir. É exatamente isso. Quer dizer, é exatamente o que você acabou de dizer. Exatamente isso. Parece que a China está avançando rápido, né? Principalmente na área de inteligência artificial. Com certeza. A China vai dominar a artificial em 5 anos, talvez até em menos tempo. De novo, não precisava ser assim. Quando eu digo que a China vai ser dominante, o que eu quero dizer é que isso transforma tudo de novo num jogo de soma zero. Mas sabe, a tecnologia não deveria ter fronteiras. Eu concordo. Os americanos são sempre aqueles que têm que criar limites. Sim, eu realmente quero ver os dois países cooperando, trabalhando juntos. Eu detesto ver esse tipo de mentalidade. Olha, os cientistas deveriam poder se mover de um país para outro, se encontrar, trocar ideias. Deveria haver fábricas. Eles deveriam poder comprar coisas uns dos outros. Deveriam poder fazer tudo isso. E assim, isso ajuda no desenvolvimento universal da humanidade. Seria muito melhor. Mas não. Não, veja, porque a gente acaba reduzindo tudo a uma questão de rivalidade, que no fim das contas é sempre sobre poder. A gente cria essas barreiras e no final, elas acabam bridges do von Thiesting. Sabe uma coisa? Quando eu vejo esses vídeos, talvez não tenha muita cobertura na Grã-Bretanha, mas há algumas reportagens nos Estados Unidos e nas redes sociais muita gente está assistindo. Com certeza. E aí, quando eu leio os comentários, é muito interessante. A maioria apoia totalmente isso. As pessoas estão, muito felizes.
inclusive americanos, inclusive europeus, muito felizes em ver isso acontecendo. No mínimo, esse tipo de tecnologia não deveria estar nas mãos de uma única pessoa. Pois é, aconteceu sim. Certo. Se esteve sim. Well, if close with mais do Elon Musk, certo? Exatamente. Então, eu acho que a gente deve comemorar o fato de que existe uma alternativa. Certo? Perfeitamente certo. Eu concordo totalmente, Zé. Mais uma coisa. O que você acha de toda essa história da FIFA? Eu nunca vi uma Copa do Mundo como essa. O que está acontecendo com ela? A gente sempre soube que a FIFA é uma organização bem corrupta. Isso não é novidade. Mas a minha impressão é que dessa vez eles nem estão tentando esconder a corrupção. Não. O que está acontecendo? Bom, acho que você já respondeu a pergunta. Antes de tudo, preciso dizer que, há algum tempo, nem tão distante assim, a simples ideia de realizar uma Copa do Mundo nos Estados Unidos pareceria muito estranha, porque os americanos não eram ligados em futebol. Quer dizer, o futebol era basicamente jogado na Europa e na América Latina. Esses eram os dois grandes centros. Claro, também se jogava em muitos outros países, na China, na África, mas o torneio costumava alternar entre a América Latina e a Europa. E isso acontecia porque esses eram os dois grandes polos do futebol. E como você bem disse, sempre foi um ambiente bastante corrupto. E ficou mais corrupto. Mas agora não é só corrupto. Quer dizer, ficou ridiculamente, absurdamente corrupto. E bom, também tem toda essa coisa de bajular os americanos, de bajular o Trump. Sabe, com essa história do cara que tinha sido expulso de campo, e o Trump ligou pro presidente da FIFA e mandou trazer o cara de volta. Isso me lembrou de um episódio que realmente aconteceu numa Copa do Mundo nos anos 30, que foi na Itália. E o Mussolini, que era o ditador, disse pro presidente da FIFA: entenda uma coisa, a Itália vai ganhar. Quer dizer, não é tão diferente assim do que acontece agora. É mais um tipo de entretenimento, evento realmente super forte, sabe? Exatamente isso. E isso não ajudou os Estados Unidos. Aquele cartão vermelho, sabe? Eles adiaram a implementação desse cartão vermelho e isso não ajudou o país. Não, não. Claro que não. Claro que não. Claro que não. Sim. Quer dizer, nunca tinha sido realizado nos Estados Unidos. Sinto dizer, mas nunca tinha acontecido lá. É como fazer, sei lá, um grande evento de figurinhas de beisebol aqui na Europa. As pessoas simplesmente não entendem. As pessoas nos Estados Unidos, muita gente lá entende bem de futebol. Na verdade, hoje tem mais conhecimento do que, digamos, há uns 30 anos. Mas ainda assim, eu não acho que seja um esporte de massa nos Estados Unidos. E a FIFA parece se esforçar ao máximo para conquistar o público dos Estados Unidos, né? Eles acertam o horário certinho e colocam essa pausa, a pausa para a água, para poder ter mais intervalos de propaganda. É tão, mas tão óbvio que eles estão tentando fazer, né? É tudo sobre dinheiro. Quer dizer, vou te contar uma história pessoal sobre a FIFA. Isso aconteceu há muitos anos, mais ou menos 30 anos atrás. Meu pai estava aqui em Londres e ele era muito ligado a esportes. Aliás, minha família sempre teve uma participação forte nas Olimpíadas. Acho que já te contei que meu bisavô esteve nos primeiros Jogos Olímpicos modernos, em Atenas. E meu pai era apaixonado por futebol. Eu não tanto. Enfim, a gente estava recebendo em casa 2 representantes britânicos da FIFA. Eram 2 caras da própria FIFA. E eu comentei que estava entrando uma quantidade enorme de dinheiro no futebol, basicamente vinda da organização do Murdoch. E perguntei, olha, isso é realmente uma coisa boa? Isso não vai acabar desestabilizando o esporte? E eles responderam, não, não, de jeito nenhum. Isso não vai desestabilizar o esporte. Todo esse dinheiro está indo para o futebol. E eu disse em grego para o meu pai, indo para o futebol ou indo direto para eles.
No Reino Unido, devo dizer, sempre houve um certo elemento de corrupção no futebol. Sem exagerar muito, quero dizer, já houve ligações entre o futebol e o crime organizado no passado, e isso vem lá dos anos 1920. Então não é algo tão novo assim. É. Vamos ver quem vai ganhar. Quer dizer, agora a Argentina é totalmente odiada. Eu não consigo imaginar isso. Antes era diferente, né? Todo mundo era apaixonado pela Argentina. E de repente agora todo mundo odeia a Argentina. Ninguém quer ver a Argentina vencer. Eu sei. Uma última pergunta. Isso é só uma curiosidade pessoal minha sobre esse assunto. Uma coisa que o Kevin Rudd mencionou na entrevista foi que o governo chinês, e eu acho que isso é verdade, estudou muito para tentar aprender com o colapso da União Soviética. E uma coisa que parece deixar o Xi Jinping impressionado, talvez outras pessoas do governo chinês também, é que, quando a União Soviética desmoronou, não houve uma única pessoa influente dentro do governo ou dentro do exército, como os generais do Exército Vermelho, que tenha se levantado para defender a União Soviética. Nenhum deles. O Xi Jinping acha isso inacreditável. E por causa disso, segundo Kevin Rudd, ele quis ter um controle bem rígido sobre o exército, sobre tudo isso. Essa é a explicação dele. Mas eu fico com uma dúvida. Por que quando a União Soviética colapsou, Você está absolutamente certo. Essa é uma das grandes histórias não explicadas sobre isso. E eu não tenho uma resposta simples para dar. Foi como se depois de 73 anos de luta, de guerra, de tudo isso, de repente o sistema inteiro tivesse perdido a fé e a confiança em si mesmo. Agora, eu quero dizer uma coisa sobre a Rússia. Existe uma diferença fundamental entre a Rússia e a China. Isso está começando a mudar agora. Mas vamos nós simiu enorme sentimento em relação ao Ocidente. Certo. Eles sempre acharam que o Ocidente era de alguma forma melhor do que eles. E que no fim das contas, não importava o que fizessem, nunca seriam tão bons quanto o Ocidente. Isso é algo muito difícil de mudar, de fazer os russos enxergarem além dessa ideia. Já na China, eu acho que as pessoas pensam de um jeito completamente diferente. Com toda essa civilização enorme, essa história e essa cultura, os chineses não ficam tão impressionados com o Ocidente quanto os russos costumavam ficar. Ainda tem gente na Rússia que continua muito impressionada com o Ocidente. Mas, quando a União Soviética desmoronou, foi como se dissessem para si mesmos: bom, a gente já sabia que isso ia acontecer desde o começo. Vamos encarar a verdade. A gente não era tão bom quanto eles. Eles sempre foram mais ricos que a gente, sempre foram mais fortes, sempre foram melhores em algum aspecto. Agora, claro, a situação é diferente. E, na minha opinião, esse foi outro grande erro que a União Soviética cometeu: dificultar muito que os russos viajassem para o Ocidente. Quando os russos começaram a viajar para lá e viram como as coisas realmente eram, pensaram, bom, talvez não seja tão maravilhoso assim como a gente sempre imaginou. O Ocidente que tem... Essa é a melhor explicação, vamos lá. É isso. Os russos são muito bons em propaganda. Quero dizer, o Ocidente também. Com certeza. Na China ainda tem gente que vê o Ocidente de forma positiva. Mas eu diria que há sim pessoas suficientes na China, especialmente na liderança, que enxergam as coisas como elas realmente são. Eles têm uma visão bem clara. E outra coisa, eu achei que tinha até acontecido um referendo para dissolver a União Soviética. E as pessoas, na verdade, não queriam que ela fosse dissolvida. Isso é o que chama atenção. Houve um referendo, e a maioria votou para manter a União Soviética. Ninguém quer falar sobre isso hoje no Ocidente, ou enfim. Quero deixar claro que essa falta de confiança vinha em grande parte da elite, e continua sendo algo da elite. Certo?
Os russos da classe trabalhadora veem o país de uma forma bem diferente. Mas na Rússia, por razões difíceis de entender e complexas de explicar, existe uma distância enorme entre a elite, a inteligência e a classe trabalhadora, o povo em geral. Não necessariamente em termos de riqueza, mas de atitude. In terms of wealth, but in attitude. And this again takes us back to E isso, de novo, nos leva a uma diferença fundamental entre a China e a Rússia. Porque na China, nunca houve dúvida de que a China continuaria sendo chinesa. Mao Tse-tung era chinês. Quer dizer, ele era, sabe, Zhou Enlai era chinês. Eles sempre foram profundamente patriotas chineses. Já na Rússia, sempre existiu essa questão sobre qual seria o caminho certo. Se a Rússia deveria se ocidentalizar, se deveria fazer parte da Europa ou não, e todas essas discussões. Esse tem sido um grande debate dentro da própria elite intelectual russa. E claro, muitos queriam ser o mais europeus e ocidentais possível. Então mudaram o jeito de se vestir. Adotaram roupas ocidentais. No século XIX, falavam principalmente em francês. In the 19th century, they spoke mostly in French. Certo. Quer dizer, sabe, essas coisas assim, né? It's very fascinating because É muito interessante porque na visão chinesa, o Ocidente é assim, tudo bem, você tem os povos anglo-saxões, eles são inteligentes, conquistaram muita coisa, mas os russos, olha o território deles, certo? E aí você vê as conquistas dos russos. É igualmente impressionante, entende? Eles têm isso. É só olhar para os jogadores de xadrez, para os matemáticos, para as artes, para a música, para qualquer área. Os russos estão sempre lá, competindo no mesmo nível dos outros. Então, please, entendeu? Yes. Maybe the Russians need to understand that. I think they are starting to. I mean, Acho que eles estão começando, sim. Quer dizer, a guerra na Ucrânia teve um impacto importante por aqui. Mudou as atitudes dentro da Rússia, como eu percebi quando estive lá. Mas também, e isso eu acho muito importante, pela primeira vez, e isso não é bem compreendido nem na Rússia nem no Ocidente, pela primeira vez que fui à Rússia, o padrão de vida em Moscou e em outras cidades está agora no mesmo nível do da Europa Ocidental. Quero dizer, dá para comprar coisas, fazer compras normalmente. Em muitos aspectos, o país está até mais avançado tecnologicamente. Tenho certeza de que vocês também têm isso na China, não tenho dúvida. Mas enfim, lá existem entregadores robôs, pequenos carrinhos que circulam pelas ruas levando mercadorias. Pois bem, eles também têm isso na Rússia, e nenhuma grande cidade europeia tem algo parecido. they do not have them in any major European city. O Tucker Carlson comentou que alguns anos atrás, quando ele foi a Moscou, ele dizia que o metrô de lá é limpo, moderno, e se você comparar com o metrô de qualquer grande cidade dos Estados Unidos, bom, dá para ver a diferença. And I mean, they have the apps on their phones, which are very. Quer dizer, eles têm aplicativos no celular que são super avançados. Eles têm tudo isso. Então, pela primeira vez, se um russo sair de Moscou e for para Londres, ele vai ficar chocado ao ver que o padrão de vida em Londres é mais baixo. É, de fato. Eu até devo dizer que conheço russos que já comentaram isso comigo. Certo. I mean, that they're astonished. Quer dizer, eles ficam impressionados ao ver como o padrão de vida na Europa Ocidental é baixo, se comparado ao da Rússia. Isso vai ter um efeito revolucionário, vai transformar a maneira como os russos pensam. E quando isso começar a ser mais amplamente conhecido, vai mudar completamente a política na Europa. Mas enfim, ainda estamos longe disso. Enquanto isso, voltando ao que eu disse, em Moscou, todos os jovens agora estão aprendendo chinês. Pois é, eles não perdem mais tempo com o inglês. É algo extraordinário. Realmente impressionante de ver. Os chineses estão por toda parte e são muito bem vistos. Isso também é uma surpresa. And they're very liked. This is also a surprise. Certo. Tudo bem. Então vamos conversar não na próxima semana, mas na seguinte. Tenho certeza de que vai ter muita coisa pra gente comentar. Tem muita coisa para conversar. Aproveite bastante o tempo na China. Obrigado. E estou ansioso para te ver em breve, Sofia. Certo, muito obrigada. Obrigado. Tchau. Tchau.